Graça e paz, abençoados. Estamos mais um momento juntos para falar sobre o Evangelho Autêntico, a temporada do Evangelho Autêntico, essa série maravilhosa que estamos começando a estudar, a carta de Paulo aos Gálatas. E você é o nosso convidado para juntos, eu e você, numa grande parceria, aprendermos a respeito do Evangelho Autêntico. Paulo começa, e nós já falamos isso no programa anterior, falando o início da carta dele aos Gálatas, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. E vamos dar prosseguimento hoje no nosso segundo capítulo, falando a respeito do versículo 6 em diante. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Ele começa dizendo assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, versículo 9, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Que maravilha! Que sabedoria de Paulo e que entendimento de Paulo a respeito do seu ministério, do ministério que Deus o chamou para anunciar o verdadeiro evangelho. E nesse momento em que ele está escrevendo para a igreja da Galácia, em que estava tendo uma frequência ou a chegada de falsos mestres, pessoas que se diziam mestres no conhecimento da lei de Deus, estavam chegando naquele ambiente e estavam trazendo as práticas judaicas para dentro da igreja de Cristo. E Paulo começa no versículo 6 dizendo da admiração que ele tem no sentido negativo, de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles estavam querendo trazer as práticas da lei judaica para dentro da igreja de Cristo. A graça de Cristo, ela é o suficiente. Paulo fala sobre isso. Paulo já tinha ensinado a respeito disso. Paulo tem evangelizado o verdadeiro evangelho, o evangelho autêntico. E diante dos falsos mestres, aquele grupo de pessoas, a igreja começa a ficar, vamos dizer assim, fragilizada diante de informações contrárias ao evangelho da graça de Deus. Então Paulo chama a atenção da igreja, ele escreve essa carta e você, ouvinte, você é nosso convidado para, no transcorrer de toda essa temporada, nós vamos falar versículo por versículo a respeito da carta de Paulo aos Gálatas. E agora no versículo 6, ele faz essa colocação, essa preocupação dele de que a igreja estava passando depressa para outro tipo de evangelho. Interessante que ele vai dizer no versículo 7, que o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Na verdade, não é outro evangelho, mas é um grupo de pessoas que estão chegando naquele ambiente, naquele local, e estão perturbando, estão trazendo perturbação, estão querendo perverter o evangelho de Cristo que o próprio Paulo tinha anunciado, não é mesmo? E agora, no versículo 8, ele vai dizer, mas ainda que nós, olha que coisa impressionante que Paulo está lançando mão aqui, mas ainda que nós, ainda que ele mesmo, Paulo, e aqueles que estavam com ele, Paulo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, eles tinham recebido de Paulo o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho de Cristo, a mensagem relevante,
A mensagem do amor de Deus na pessoa bendita de Jesus, o sacrifício de Jesus era e é o suficiente. Não precisa agregar as leis, a lei judaica, não precisa agregar outros fatores, outras informações. O Evangelho de Cristo é o suficiente. Que essa palavra venha nos chamar a atenção para que eu e você não sejamos levados por qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de palavra que tem como único objetivo perverter o Evangelho de Cristo. Pense nisso, que esses instantes que nós estamos fazendo essa reflexão, fazendo esse estudo, que seja o início de uma caminhada. Eu quero convidar você para, junto comigo, nós vamos juntos caminhar nos ensinamentos de Paulo, a Igreja de Cristo. Com certeza, as informações que você vai receber serão informações que serão importantes, úteis e necessárias para que possamos viver o Evangelho autêntico, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.